Após a morte do seu pai, Luiz Eduardo Costa assumiu a direção do periódico impresso da sua família. O Sergipe Jornal foi adquirido pouco tempo depois por José Carlos Teixeira. A família de Luiz Eduardo Costa entendia que ele não deveria comandar o periódico. José Carlos Teixeira manteve o jornal durante algum tempo e depois vendeu o veículo de imprensa ao grupo dos Diários Associados, o grupo do jornalista Assis Chateaubriand. Com o controle do jornal pelos Diários Associados, foi colocado um novo nome no periódico, Diário de Aracaju. E Luiz Eduardo Costa foi convidado para exercer a sua direção ao lado de Raimundo Luiz. Algum tempo depois, Raimundo Luiz se afastou e Luiz Eduardo Costa continuou na direção até que foi substituído por um grupo que veio da Bahia para Aracaju. É sobre a direção do jornal Diário de Aracaju e outras responsabilidades que teve que nos fala o jornalista Luiz Eduardo Costa. Trabalhei também como caixeiro viajante. Meu pai tinha uma empresa junto com meu tio e meus primos, chamava-se A Carneiro e Companhia. E ela era representante de produtos químicos, de armas, da Amadeu Rossi. E foi quem primeiro também vendeu lambreta aqui. Então eu viajava para o interior para vender esses produtos. Viajava para Itabaiana, viajava para coisa que eu fazia. Passei um tempo fazendo. Não era tanto não, sabe? Porque eu não insistia muito com o camarada. O negócio a gente tem que insistir. Depois o camarada me deu uma lição. Disse, pô, você vai vender em Itabaiana. Chega lá no armazém de seu Euclides, aí você diz a ele, olha, seu Baneteles acabou de fazer um pedido de 30 espingardas. Ele vai fazer de 40, rapaz. Eu não sabia, mas nunca fiz isso. Meu pai morreu e eu tive que ficar. A direção, tudo. Aí minha família não queria, de jeito nenhum. Minha mãe tinha um medo terrível, né? E o Costa pelejou para ver. Eu mesmo queria ver se ficava. Eu queria transformar em semanário, com mais número de páginas. Ele foi diário durante um tempo, depois deixou de ser, porque as máquinas não portavam. 61, 5 de janeiro de 61. O Costa, esse Guzmão, que era de fora e estava aqui, que era o comunista, tinha Bem-vindo Salles de Campos, foi diretor, Ivan Valença, sobre cinema, ganhando entrada de cinema. Milton era um rapaz, ele era comerciante aqui e tinha o rosto deformado, né, de problema da pele. Ele é bom, Milton, até vender para Zé Carlos Teixeira, quase 2 anos. Ele me chamou para eu fazer artigos, mas Edmundo tinha medo, porque achava que já tinha comunista demais por lá. Ele me chamava comunista, eu nunca fui. E aí eu fiquei fazendo comentários internacionais. Fazia sobre... Aí aproveitava para falar das ditaduras aqui, a ditadura lá e tal, essa coisa, o pessoal não tocava daqui. E ele me pagava. O Zé Carlos Teixeira pagava. Depois vendeu os diários e eles me mantiveram. Aí já me chamaram, foi assim, me botaram para fazer um teste. A redação éramos eu, Zé Augusto Lobão, morreu logo cedo. Ele morreu aqui, fez uma viagem de 6 meses pelo mundo. Aí quando voltou, coitado, voltou quebrado. Zé Augusto Lobão, Hugo Costa, Maria Luísa Cruz, Creuzinha Batalha, Creuzinha Figueiredo, Batalha, né, do tempo. Zé Carlos Oliveira, procurador, Osorinho, desembargador, Clarice Fontes, era muita gente. Era uma senhora redação, Digenal, Zé Brasil, tudo dentro da redação do jornal. Zé Novaes, se lembra Zé Novaes, o sargento, era o telegrafista que pegava as informações, a gente
pirateava a informação. Jurandir Cavalcante, era um puta de um colunista. Era de variedades, né? Fazia o comentário de cima e o resto pequenas notícias. Foi Tereza Neumann durante um tempo, Maria Luísa uma vez por semana, Tereza Neumann, Jaguar, sobre automobilismo, Jaguar, Chateau, Diário de Aracaju. Foi profissionalizado, né? Aí já se fazia diagramação. Eu era o da editor e Raimundo Luiz o comercial. Certo. Depois Raimundo Luiz saiu, eu fiquei com tudo. Eles só entraram aqui em janeiro de 66. Agora, como eu fui? Zé Carlos, sim. Aí, ele tinha comprado antes já, né? No tempo ainda de Seixas Dória. Depois, quando eu fui, aí eles estavam fazendo teste, né, com as pessoas. Só não testaram com o Costa, né? Porque o Costa já era famoso e tal. Aí me botaram, aí foi em janeiro de 76. Teve umas enchentes grandes no Rio de Janeiro. Grandes. Aí eles me pediram para fazer uma matéria sobre as enchentes. Aí eu fui pegando as coisas e fiz 2 páginas. Aí quando terminou, aí Zé Augusto Lobão disse: você vai ser o editor. 66 a 75, foram 9 anos. Depois, quando eu saí, teve aquela confusão daquele povo da Bahia que veio para cá, fizeram aquela chantagem com o Dr. Zé Leite, aquela história e tal. Foi uma coisa horrível e tal. Depois Cláudio assumiu e Cláudio fez a liquidação. Grande figura, Cláudio. Cláudio Cruz. Quando eu assumi, ele já estava falido. Agora tinha o Teodorico na Bahia, o doutor Teodorico, que era muito amigo meu, já estava doente, e assumiu aqui o controle da região o pessoal de Pernambuco, que eu agora esqueço o nome deles. E eram pessoas muito legais e tal, então eles injetavam recurso quando precisava. Precisava bobina, eles mandavam bobina, precisava isso e tal, eles mantinham. Aí passou para a Bahia de novo. Aí veio aquele tal Davi Hall, né, junto com outros picaretas do tipo dele, né, e fizeram uma porção de sujeira, inclusive comigo. Fizeram a lambança. Eles botaram na primeira página, eu deixei, porque eu quis sair, aviso as empresas sergipanas, uma coisa assim, que eu tinha me desligado do jornal, que eu estava desligado, quer dizer, ladrão, né? Fui para a justiça e eles me indenizaram, eu ganhei na justiça de indenização e na justiça comum. Eu ganhei, eles foram condenados a me indenizar e publicar a retratação. Eles publicaram. O tal de um Ari, eu até me vi obrigado a recorrer à violência física contra ele. E ele teve um medo tão grande que foi se homiziar lá no estúdio de Lua. Aí Lula disse: o cara é meu amigo, aí depois, ele está escondido lá do Valadão, pelo amor de Deus.